E aí, galera, tudo bem com vocês? Continuando a nossa lista de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado, vamos agora fazer o exercício 6 da nossa lista. O exercício 6, ele diz o seguinte: um trem, após parar em uma estação, sofre uma aceleração de acordo com o gráfico indicado. Assinale a alternativa que apresenta os valores corretos de TF, o tempo de viagem entre as duas estações e a distância entre as estações. E ele me deu o gráfico da aceleração pelo tempo. Bom, vamos identificar aqui primeiro o que o exercício quer que a gente calcule. Então, o exercício quer que a gente calcule o meu tempo TF. Quem é meu tempo final aqui no meu exercício? Então, esse é um dos primeiros parâmetros que o exercício quer que a gente calcule. E ele fala também a distância entre as duas estações. Como eu tenho acelerações diferentes, de valores diferentes, eu vou chamar isso aqui de um delta S total, né? Que eu vou separar em intervalos, né? Sempre quando a gente tem características diferentes, por exemplo, que acelerações diferentes durante o movimento, é interessante a gente separar por intervalos. Bom, e aí vocês pensam o seguinte: aqui é o gráfico da aceleração pelo tempo. Se ele quer o deslocamento, é só eu calcular a área do gráfico, correto? Errado. Quando eu tenho o gráfico da aceleração pelo tempo, essa área aqui, ela não me dá o deslocamento. A área do gráfico, ela me dá o deslocamento quando eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo. Nesse gráfico, a área é numericamente igual ao deslocamento, ao meu ΔS. Nesse caso aqui, ele me deu o gráfico da aceleração pelo tempo. E aí não é tão simples assim. Bom, dito isso, vamos apagar aqui, que aqui é só um comentário, né? A gente pode, então, passar a entender esse gráfico. Vamos analisar esse gráfico, então, para ficar mais fácil? Bom, ele me disse que após parar, né? Então, primeiro aqui, a gente tem um objeto, o trem, que ele estava parado inicialmente. Então, ele tem uma velocidade inicial zero, né? Uma condição que o exercício nos disse. E ele sofre uma aceleração de acordo com o gráfico. Então, ele estava inicialmente parado e ele passa a acelerar com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Inclusive aqui, galera, ó, tem um errinho aqui. Aqui tinha que ser s quadrado, né? Aqui no na nossa unidade. Mas tranquilo, dá para a gente continuar. Essa aceleração inicial aqui, então, 1 metro por segundo ao quadrado. Após 10 segundos acelerando nesse valor, ele muda para uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele vai mais 10 segundos, né, de 10 a 20. Quando chega aqui, no tempo depois de 20 segundos, o gráfico da aceleração, ele some, né? Ele não aparece mais. Isso quer dizer que ele está sobre o eixo. Ele está bem aqui, onde a aceleração, nesse intervalo aqui, é zero. Ou seja, ele parou? Não. Ele manteve uma velocidade constante durante esse intervalo aqui. Tranquilo? Então, a mesma velocidade com que ele chega ao movimento depois de 20 segundos, ele permanece aqui com uma velocidade constante. Vou até colocar aqui. Depois de 20 a 50, então depois de 30 segundos aqui, ó, quando ele chega aqui, ele passa a ter uma aceleração negativa. Ele começa a frear. Esse objeto, então, ele passa a frear.
ele tem uma aceleração negativa de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, isso é o que acontece no nosso exercício. E ele pergunta, qual é esse tempo e qual é o deslocamento que esse objeto aqui teve durante todo esse movimento. Beleza? Bom, dito isso, é interessante a gente ver também, ó, que é o tempo de viagem entre duas estações. Tempo de viagem entre duas estações. Então, esse TF aqui, ó, esse tempo de 50 TF é o tempo gasto para ele desacelerar até ele parar. Então, aqui no TF é quando ele chega na outra estação. Então, vamos anotar aqui, para a gente lembrar que aqui eu tenho uma velocidade de 0. Ele tem que parar na outra estação. Bom, fizemos várias considerações aqui observando o gráfico. E agora a gente pode passar a resolução do nosso exercício. Como eu falei, sempre quando a gente tem etapas aqui com acelerações diferentes, é interessante a gente separar o exercício em cada etapa. Então, eu vou ter, primeiramente, uma aceleração. Eu vou até anotar assim, bem separado. No primeiro momento, eu tenho uma velocidade inicial 0, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E eu tenho também o tempo de 10 segundos de deslocamento. Bom, é interessante eu calcular a velocidade com que esse objeto chega ao final do movimento, porque ela vai ser interessante para a próxima etapa. E é interessante eu calcular também o deslocamento que esse objeto teve, que no final eu vou somar os deslocamentos de cada etapa para a gente calcular o deslocamento total. Beleza? Então, nessa primeira etapa aqui, vamos calcular primeiro a velocidade. Então, no primeiro momento aqui, eu estou interessado na velocidade. Bom, na velocidade, eu tenho, como é um movimento uniformemente variado, eu vou utilizar essa fórmula aqui. V é igual a V0 mais AT. Então, eu tenho V igual V0 mais AT. Vamos substituir? O V, a velocidade final, é o que eu quero achar. A velocidade inicial é 0. Ele me disse que ele parte da estação com a velocidade 0, né? Ele esperou as pessoas entrarem no trem, então ele tem que estar com a velocidade 0. Mais a aceleração vezes o tempo de 10 segundos. Então, eu tenho que a minha velocidade, 1 vezes 10, é uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, após passar 10 segundos, ele chega a uma velocidade de 10 metros por segundo. E qual é o deslocamento? Vamos fazer o deslocamento desse objeto? Então, nesse primeiro momento aqui, qual foi o deslocamento? O ΔS. Bom, como eu estou no movimento uniformemente variado, é a fórmula do sorvetão, né? Então, eu tenho S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, vou passar o S0 para o outro lado aqui, e a gente vai ficar S menos S0, então é o próprio ΔS. Bom, V0, o exercício me disse, né, ele parte com a velocidade 0, a gente já até usou essa condição no cálculo da velocidade, e a aceleração ela é de 1,
vezes 10, que é o tempo ao quadrado, sobre 2. E eu chego, então, em um ΔS, 10 ao quadrado, 100, dividido por 2, 50 metros. Então, esse é o deslocamento do carro durante uma aceleração de 10 segundos, partindo com velocidade zero. Então, o que eu tenho aqui de informação, que eu calculei já? Eu sei qual é a velocidade inicial do objeto na próxima etapa. E eu sei que ele já se deslocou 50 metros. Beleza? Bom, com essas informações aqui, vamos continuar para a segunda etapa. A segunda etapa ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos continuar aqui o nosso exercício. Então, a segunda etapa, ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial dessa etapa é a velocidade final da etapa anterior. Então, é uma velocidade de quanto? De 10 metros por segundo. E ele ficou em um intervalo de tempo de 10 a 20, então também é um intervalo de 10 segundos. Então, vamos calcular qual é a velocidade final após essa etapa. Então, eu tenho que a velocidade ela vai ser V0 mais AT novamente. Sendo que agora, o meu V0 ele é 10, mais a aceleração de 2 vezes 10 segundos. A minha velocidade, então, é 2 vezes 10, 20, mais 10, ela é de 30 metros por segundo. Então, agora eu tenho uma aceleração de 30 metros por segundo. Bom, durante esse movimento, ele também deslocou, né? Ele também percorreu um certo espaço. E eu vou calcular esse espaço de novo aqui na fórmula do sorvetão. Deixa eu fazer de amarelo, né, para a gente manter o padrão. Fica mais fácil para vocês. Então, o deslocamento dele, eu vou aplicar sorvetão novamente. S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Sendo que, vou passar o S0 para cá de novo, para a gente ficar com S menos S0, o próprio ΔS, né? Velocidade inicial agora é 10. O tempo também 10. Mais 2 da aceleração, vezes 10 ao quadrado, dividido por 2 da fórmula. Então, o meu ΔS vai ficar 10 vezes 10, 100, mais, corto esse 2 com esse, 10 ao quadrado, 100, então 100 mais 100, o ΔS, então, de 200 metros. Então, eu tenho um ΔS de 200 metros nesse segundo intervalo. E a velocidade de 30 metros por segundo. Beleza? Bom, no terceiro intervalo, quais são as características que a gente tem? Vamos voltar lá no gráfico. No terceiro intervalo, eu tenho o quê? No terceiro intervalo eu estou bem aqui. Eu estou aqui de 20 a 50 segundos. Então, eu tenho um tempo de 30 segundos e eu tenho uma aceleração zero, ou seja, o objeto manteve a velocidade constante. Então, vamos continuar aqui. O tempo agora, ele manteve uma velocidade. Ele manteve uma velocidade constante. E de quanto era essa velocidade? De 30, né? A velocidade final do momento anterior. Então, ele manteve uma velocidade de 30 metros por segundo. E ele se deslocou durante um tempo de 50 menos 20, de 30 segundos. Como agora eu tenho velocidade constante, eu estou no movimento uniforme. Qual foi o deslocamento desse carro? Então, agora, para
movimento uniforme, eu sei que o deslocamento é calculado pelo sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Como eu quero ΔS, eu vou passar de novo S0 para cá. S menos S0, ΔS, é igual a velocidade de 30 vezes o tempo de 30. Então, eu tenho 0 com 0, 0, 0, 3 vezes 3, 9. Ele tem agora um deslocamento de 900 metros nesse intervalo aqui. Beleza? Então, a gente já tem o deslocamento da terceira etapa. E a gente sabe que ele sai dessa etapa com a velocidade também de 30, porque ele manteve a velocidade constante. Bom, no quarto momento, ele passa a ter uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, porque ele está freando. Ele freia até parar na outra estação. Não é? Ele freia até ele parar na outra estação. Então, ele freia até que a velocidade final dele agora seja 0. E ele quer, então, que a gente calcule o tempo final. Beleza? Vamos calcular, então, quanto tempo ele gasta para parar? Bom, se ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo, que é o que a gente viu que é a velocidade final da etapa anterior, e ele está com aceleração, a gente sabe que isso aqui é um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho V igual a V0 mais AT. Sendo que esse tempo eu não sei, é justamente ele que eu quero calcular. Eu sei que ele inicia com a velocidade de 30, mas ele para na outra estação. Então, a velocidade final é 0. Ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo inicialmente, menos, por causa da aceleração negativa, menos 1 vezes o tempo. Então, eu vou passar esse menos t para o outro lado. Eu passo esse menos t para o outro lado. Esse menos passa para cá, fica positivo. Então, eu tenho t igual a 30 segundos. Esse é o tempo gasto para que o objeto chegue à velocidade de 0. Tranquilo? Então, vamos olhar aqui que a gente já tem uma das nossas respostas. Esse é o tempo TF, o tempo final lá nos nossos gráficos. É um tempo de 30 segundos para ele sair da velocidade de 30 metros por segundo e parar na próxima estação. Se a gente olha lá no nosso exercício, a gente percebe que ele iniciou essa última etapa no tempo 50. Então, se ele gastou mais 30 segundos, que é o que a gente acabou de calcular, esse meu TF vale quanto? 80, né, gente? Esse meu TF vale 80. É o 50 mais o tempo de 30 segundos, que a gente acabou de calcular. Então, olhando as nossas respostas aqui, o que eu tenho? Eu tenho letra A de 80 e eu tenho também letra C de 80. A gente sabe já que vai ser letra A ou C. Eu posso até eliminar as outras alternativas aqui. Então, eu fiquei entre A e C para responder esse exercício. Tranquilo? E agora que eu sei o tempo que ele gastou, eu posso, mais uma vez, calcular esse deslocamento. Vamos lá calcular o deslocamento? Então, vamos voltar lá para onde a gente estava. E agora, a gente vai calcular o deslocamento nessa última etapa.
Bom, se eu estou calculando agora o deslocamento, e eu sei que o meu ΔS é de 30, eu vou usar a fórmula do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. Bom, eu quero o ΔS, então eu vou fazer a mesma coisa aqui, passar o ΔS. Vou ficar com velocidade inicial. O movimento, na quarta etapa, ele iniciou com a velocidade de 30. E eu tenho um tempo de 30 também, que é o tempo que eu acabei de calcular aqui. Menos uma aceleração de 1 vezes 30, que é o tempo, ao quadrado, sobre 2. Então, quanto que vai dar esse ΔS? Vai dar 30 vezes 30, 900. Menos 30 ao quadrado, ou 30 vezes 30, 900, dividido por 2, 450. Então, o ΔS aqui, de 900 menos 450, 450 metros. Esse objeto, então, percorre um espaço de 450 metros na nossa última etapa. Bom, mas o exercício ele pede o deslocamento total entre uma estação e outra. Então, o que eu vou fazer para a gente calcular o deslocamento total? A gente não tem 4 etapas? Então, o deslocamento total vai ser... O deslocamento total nada mais é do que a soma dos deslocamentos da etapa 1 mais etapa 2 mais etapa 3 mais etapa 4. Vamos agora colocar esses dados. O ΔST é o quê? O deslocamento inicial lá era de 50 metros. Depois ele deslocou mais 200 metros no ΔS2. Quando ele mantém a velocidade constante lá no ΔS3, ele desloca 900 metros. E no ΔS4, que é o deslocamento que ele usa até parar, é um deslocamento de 450 metros. E agora é só eu fazer a soma, né, desses deslocamentos aqui. Bom, 50 mais 450, 500. 500 mais 200, 700. Mais o 900, 700 mais 900, 1.600 metros. Então, esse é o deslocamento total. É o ΔS total entre as duas estações. Beleza, galera? Então, se eu sei o ΔS, a gente pode vir e finalizar o nosso exercício. Então, a gente calculou um ΔS de 1.600. Então, 1.600 aqui, a gente já sabia que era 80 segundos e 1.600 de deslocamento. Então, a gente marca aqui a nossa letra A. Então, esse exercício, resposta letra A. Bom, esse exercício ele é um pouco longo, né, extenso, mas o passo a passo dele é bem repetitivo, né? A gente entendeu o processo ali na primeira etapa, a gente vai fazer o mesmo raciocínio para as próximas etapas. É um exercício que trabalha gráfico, é um exercício que trabalha as fórmulas e a interpretação do gráfico. Então, é um bom exercício para vocês treinarem, galera. Espero que vocês tenham entendido a resolução, tenham gostado e que ajudem vocês a fazerem exercícios com um nível de dificuldade parecido. Valeu, galera. Muito obrigado. E eu fico por aqui. Até o próximo exercício.